Olá, amados e amadas! Que bom novamente neste dia podermos nos reencontrar para esse nosso momento e espaço de culto, de celebração ao nosso Deus, no qual somos novamente servidos com a Sua palavra, palavra esta que quer nos transformar de dentro para fora, para nos convidar para servirmos com alegria a esse Deus, trazendo sinais concretos do seu reino entre nós. Somos saudadas neste quinto domingo após Pentecostes, com a palavra do nosso Deus, da carta de Paulo aos Efésios, capítulo 1, versículo 17, que assim diz: O Deus de nosso Senhor Jesus Cristo, o Pai da Glória, conceda a vocês o espírito de sabedoria e de revelação no pleno conhecimento dele. O Deus de nosso Senhor Jesus Cristo, o Pai da Glória, conceda a vocês o espírito de sabedoria e de revelação no pleno conhecimento dele. Que de fato também nesse dia a palavra de Deus e por intermédio dela, Deus nos traga sabedoria e revelação do conhecimento e da vontade de Deus para a minha e para a tua vida. Nos reunimos neste dia novamente em nome do Trino Deus, do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Na presença deste Deus, queremos nos colocar também em louvor e adoração. E eu lhe convido para juntos louvarmos ao nosso Deus quando cantamos Deus está aqui. Deus está aqui, aleluia, tão certo como o ar que eu espero, tão certo como a manhã que se levanta, tão certo como eu te falei, podes me ouvir. Deus está em mim, aleluia, tão certo como o ar que eu espero, tão certo como a manhã que se levanta, tão certo como eu te falei, podes me ouvir. Deus está em ti, aleluia, tão certo como o ar que eu respiro, tão certo como a manhã que se levanta, tão certo como eu te falei, podes me ouvir. Deus está em nós, aleluia, tão certo como o ar que eu respiro, tão certo como a manhã que se levanta, tão certo como eu te falei, podes me ouvir, tão certo como eu te falei, podes me ouvir. A partir do que cantamos, na certeza de que de fato Deus está aqui, está em mim, está em ti, está em nós, queremos nos colocar na presença deste Deus onipotente, onipresente e onisciente, também em oração. Também sabedores e confiantes de que tudo aquilo que apresentamos diante dele, ele também nos ouvirá e nos atenderá segundo a sua vontade. Convido para juntos orarmos. Amado e bondoso Deus, agradecemos-te
por neste dia nos presenteares novamente o dom da vida, e juntamente com ela inúmeras dádivas e bênçãos, algumas que percebemos e nos damos conta, mas outras tantas que nem percebemos, mas que da mesma forma graciosamente nos concedes diariamente. Te louvamos e bendizemos, porque novamente nos dás o privilégio de nos reunirmos em culto, onde pela Tua Palavra, pela ação do Teu Espírito Santo, Tu nos serves, acolhes e recebes. Agradecemos, porque nos permites chegar diante de Ti, assim como somos e com o que temos, para nos entregar em Tua presença e sob a Tua orientação. Mesmo que não temos muito a apresentar diante de Ti, a não ser nossas falhas, nossas faltas, culpas e pecados, Tu nos aceitas e em troca nos ofereces Teu amor e misericórdia. Por intermédio de Jesus Cristo, Teu Filho amado, nosso Salvador, dá que possamos experimentar amor, graça, misericórdia e perdão, e faze de nós Teus instrumentos deste amor e misericórdia na vivência com o nosso próximo, a nossa próxima e com toda a Tua criação. Pela Tua Palavra, te pedimos novamente neste dia, molda e transforma nosso ser, pensar e agir, para que sejamos agentes do Teu reino entre nós. Em nome de Jesus Cristo, Teu Filho amado, nosso Senhor e Salvador, pedimos e agradecemos. Amém. A palavra de Deus nos lembra a todos aqueles que se colocam na Sua presença, confessam o seu pecado com sinceridade. A palavra, então, assim nos lembra que se confessarmos os nossos pecados a Deus, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda e qualquer maldade. Se assim nos colocamos diante de Deus, recebamos dele mesmo o perdão dos nossos pecados, que vos anuncio em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Queremos assim, na presença do Senhor, também pedir que Ele venha falar conosco por meio da Sua palavra, ao abrirmos o Seu santo livro, e queremos pedir, clamando também a este Deus, cantando juntos, Tua palavra é lâmpada. Tua palavra é lâmpada para os meus pés, Senhor. Tua palavra é lâmpada para os meus pés, Senhor. Lâmpada para os meus pés e luz para o meu caminho. Lâmpada para os meus pés e luz para o meu caminho. Tua palavra é lâmpada para os meus pés, Senhor. Tua palavra é lâmpada para os meus pés, Senhor. Lâmpada para os meus pés e luz para o meu caminho. Lâmpada para os meus pés e luz para o meu caminho. Ouçamos assim então as leituras bíblicas indicadas para este dia. Primeira leitura, nós a encontramos na carta de Paulo aos Romanos, capítulo 12, os versículos 17 até 21, que queremos ouvir e acompanhar. Não paguem a ninguém o mal com o mal. Procurem agir de tal maneira que vocês recebam a aprovação dos outros. No que depender de vocês, façam todo o possível para viver em paz com todas as pessoas. Meus queridos irmãos, nunca se vinguem de ninguém. Pelo contrário, deixem que seja Deus quem dê o castigo, pois as Escrituras Sagradas dizem: Eu me vingarei, eu acertarei contas com eles, diz o Senhor. Mas façam como dizem as Escrituras: se o seu inimigo estiver com fome, dê comida a ele. Se estiver com sede, dê água, porque assim você o fará queimar de remorso e vergonha. Não deixem que o mal vença vocês, mas vençam o mal com o bem. Queremos assim também ouvir a leitura do Evangelho para este dia,
que encontramos no Evangelho de Lucas, capítulo 6, os versículos 36 a 42, que convido assim para ouvirmos, meditarmos e acompanharmos este texto. Jesus diz: tenham misericórdias dos outros, assim como o Pai de vocês tem misericórdia de vocês. Não julguem os outros, e Deus não julgará vocês. Não condenem os outros, e Deus não condenará vocês. Perdoem os outros, e Deus perdoará vocês. Deem aos outros, e Deus dará a vocês. Ele será generoso, e as bênçãos que Ele lhes dará serão tantas que vocês não poderão segurá-las nas suas mãos. A mesma medida que vocês usarem para medir os outros, Deus usará para medir vocês. E Jesus fez estas comparações. Um cego não pode guiar outro cego. Se fizer isso, os dois cairão num buraco. Nenhum aluno é mais importante do que o seu professor. Porém, quando tiver terminado os estudos, o aluno ficará igual ao seu professor. Por que é que você vê o cisco que está no olho do seu irmão e não repara na trave de madeira que está no seu próprio olho? Como é que você pode dizer ao seu irmão: me deixe tirar esse cisco do seu olho, se você não repara na trave que está no seu próprio olho? Hipócrita, tire primeiro a trave que está no seu olho, e então poderá ver bem para tirar o cisco que está no olho do seu irmão. Felizes, bem-aventurados são todos aqueles que ouvem a palavra do Senhor, meditam em seu coração e colocam em prática esta palavra na sua caminhada de vida e de fé. Que a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus o Pai e a comunhão do Espírito Santo esteja conosco neste dia, nos trazendo entendimento da sua palavra. Queremos refletir sobre o tema #Sou do Bem. Se saíssemos na rua realizando uma entrevista, perguntando para as pessoas se elas entendem-se como pessoas boas, do bem, ou ruins, do mal, creio que teríamos pouquíssimas pessoas que diriam que não são pessoas do bem. Decorre daí a conhecida expressão muito usada nos últimos tempos como cidadão de bem, no qual estão inscritas as pessoas que entendem estarem do lado certo da sociedade, que segundo os princípios e conceitos pensam, praticam o bem na e para a sociedade. Eu e você somos do bem? Ô pastor, que é isso? Isso é pergunta que se faça para pessoas da igreja? Ah, sim. Creio que é exatamente na igreja e para pessoas da igreja e a partir da igreja que devemos perguntar pela prática das propostas do reino de Deus. Nos últimos dias, também eu, como pastor, como cristão, como cidadão de bem, me fiz a pergunta até onde de fato eu sou do bem? Como assim, pastor? Vamos para algumas situações práticas e concretas. Os meios de comunicação têm noticiado nos últimos dias a respeito de um assassino em série, um serial killer, que colocou em movimento uma força-tarefa gigante em sua caçada e, se isto não bastasse, tem colocado milhares de pessoas numa situação de aflição, medo e pânico em toda a região central do nosso país. Como ser humano, eu já me flagrei inúmeras vezes pensando nesta situação, como seria fácil terminar com toda esta situação quando este lazarento for encontrado. Daí, novamente, eu sou levado a me perguntar:
se é isso que Deus espera de mim como pessoa e como cristão. Outra situação, quando eu dou uma espiada nos meios de comunicação, nos noticiários e vejo a tal CPI da Covid. Confesso que mesmo que olhei pouco a respeito, mas eu já vi o suficiente para desejar que a classe política do nosso país fosse extinta, exterminada, pois é difícil de descobrir quem mente menos, quem finge melhor, e confesso que assim como a maioria das pessoas, eu sinto-me perdido, confuso e desacreditado. Quando penso somente nestes dois exemplos, onde meus pensamentos pessoais e por vezes meus desejos por justiça se manifestam, eu me pergunto se eu realmente posso me denominar como um cidadão de bem? Fico assustado quando vejo um número expressivo de pessoas que identificam-se como pessoas cristãs, estas pessoas defendendo a liberação do porte de armas para a defesa do tal cidadão de bem, que defendem assim também a pena de morte no nosso país para pessoas que são denominadas cidadão de mal. Uma fala bem típica nesta direção é de que bandido bom é bandido morto. Aí novamente vem a pergunta: o que é ser alguém do bem? Fico também assustado em ver a indiferença de muitos cristãos diante das mais de 500 mil mortes por causa do Covid no Brasil e que negligenciam o cuidado consigo mesmas e com o próximo, a próxima. Para nos auxiliar nestas perguntas e nos ajudar a entender onde nos encontramos neste emaranhado, precisamos novamente buscar a orientação da Palavra de Deus, que quer ser bússola para a nossa caminhada de vida e de fé. Os textos previstos pela série ecumênica para este 5º domingo após Pentecostes são muito provocativos para a nossa reflexão. O texto indicado para a pregação é do Evangelho de Lucas, que nós acabamos de ouvir. Neste texto, Jesus está fazendo um convite muito especial aos seus ouvintes para a prática da misericórdia. Contudo, amados e amadas, nós precisamos aprofundar o tema da misericórdia que Jesus propõe, que é diferente de uma suposta misericórdia que nós enxergamos no nosso mundo. Primeiramente, precisamos perceber de que os ouvintes para o qual Jesus está ensinando são os discípulos mais próximos dele, dentre os quais ele escolheu 12. Estes 12 tratavam-se de um grupo especial que haviam sido escolhidos para serem também os apóstolos. Este grupo é diferente dos demais ouvintes que vinham para a presença de Jesus num número expressivo, muitas vezes por curiosidade ou por conveniência em busca de sinais e milagres. Esta escolha e seleção não aconteceu de forma simplória para escolher os 12 apóstolos, mas no versículo 12 do nosso capítulo nós encontramos que Jesus passou a noite orando a Deus. Quando olhamos para o texto grego, vamos perceber de que foi muito mais do que uma simples noite de oração, mas que fora uma longa e profunda noite de comunhão íntima com Deus, no qual Jesus busca então a orientação, o discernimento para a escolha daqueles que o acompanhariam por 24 horas por dia, e para o qual ele então atribuiria toda a autoridade e responsabilidade de anunciar e ensinar os sinais do reino de Deus. Ao amanhecer, após uma noite de oração, ele partilha a nominata dos escolhidos próximos como agentes primeiros da proclamação do reino de Deus. A estes, de forma especial, Jesus passa a dar um curso intensivo de discipulado.
Entre tantos outros temas teológicos e doutrinários, Jesus chama a eles para a prática do amor incondicional e a prática da misericórdia. E não se trata de qualquer proposta, mas a que está pautada e balizada nas ações de Deus em direção ao ser humano. O ponto de partida, o parâmetro de comparação, não são pessoas, mas o próprio Deus. Jesus, quando convida para a prática da misericórdia, ele diz: façam assim como o Pai de vocês. Não são pessoas que se autodenominam cidadãos de bem que são a referência, nem as pessoas de bem que defendem o uso de armas, a pena de morte para os denominados cidadãos de mal. Mas a referência é o Deus Criador do céu e da terra, que em todos os tempos vem ao encontro do ser humano em sua rebeldia, em sua desobediência, em seu pecado, em suas falhas. Ser humano este que vive pisando na bola, para o qual, mais uma vez, Deus quer usar de misericórdia, graça, amor e perdão. E esta mesma prática de amor, de misericórdia, de graça e de perdão deve ser vista então nas ações dos seus escolhidos. Sim, também no nosso tempo o critério, a referência para a prática do amor e da misericórdia não poderá ser nenhum ser humano, nem mesmo as pessoas da igreja, nem mesmo o pastor, mas sim o próprio Deus. Vamos retomar aqueles exemplos que eu citei há pouco, do procurado Lázaro, ou poderíamos dizer, aquele verdadeiro lazarento. Se adotarmos critérios e referências humanas, jamais Lázaro poderá encontrar misericórdia, graça e perdão. Porque como pessoas, nós, eu e você, colocamos a ele em outro grupo, ou seja, nós já denominamos ele como cidadão do mal. Sim, é verdade que ele está sendo um praticante de várias e inúmeras atitudes e maldades, e destas, ele, Lázaro, vai ter que prestar conta diante de Deus. Assim como eu e você teremos que prestar contas diante de Deus de tudo que nós falamos, pensamos ou realizamos. Mas eu e você estamos no mesmo grupo que ele. Ou seja, as pessoas pecadoras. Se retomarmos o tema dos políticos do nosso país, que também citei há pouco, também nós vamos os colocar em outro grupo, ou seja, nos cidadãos do mal. Pelo menos aqueles que são contrários às convicções e ideologias pessoais de cada qual. Se lembrarmos das negligências das pessoas diante das recomendações de cuidado em plena pandemia, onde podemos talvez entender que muitas das mais de 500 mil vidas perdidas no nosso país poderiam ter sido poupadas, também vamos criar divisões entre nós e elas. Sim, é verdade que há os prudentes, os cuidadores, cuidadosos, cautelosos, mas também os negligentes, imprudentes e irresponsáveis. Mas somos todos humanos e pecadores. Diante de tudo que pontuei até aqui, voltemos o nosso olhar para os textos bíblicos. Dentro da prática do amor e da misericórdia, Jesus nos lembra no Evangelho que cabe aos seus escolhidos, os que receberam a tarefa de anunciar sinais do reino de Deus no mundo. Algumas coisas que ele então partilha: não julgar, não condenar, perdoar, ser generosos, doadores, olhar, tratar, medir as pessoas com a medida de Deus, ou seja, a partir da regra do amor e da misericórdia de Deus. Eu e você também fomos escolhidos para vivenciar e multiplicar esses sinais do reino de Deus, desde o dia do nosso batismo, onde Deus olhou para nós, chamou-nos pelo nome, dizendo: Tu és meu, tu és minha. O apóstolo Paulo também nos lembra na carta aos Romanos, que ouvimos há pouco, que os princípios e critérios humanos novamente não encontram espaços na proposta do reino de Deus. Paulo nos lembra lá:
não paguem o mal com o mal. Nunca se vinguem de ninguém. Não deixe que o mal vença vocês. Amados e amadas, diante destes textos e ensinamentos bíblicos do Reino de Deus, será que eu e você podemos mesmo encher a boca para dizer #eu sou do bem? Creio que se formos verdadeiramente sinceros e honestos conosco mesmos, vamos chegar à mesma conclusão que o povo de Israel chegou diante da abordagem de Deus, que o próprio profeta Isaías, o apóstolo Paulo, Lutero e tantos outros personagens na história da humanidade já chegaram. Eles chegaram à conclusão diante de Deus de dizer: estamos perdidos. Sim, amados e amadas, eu e você sozinhos, por nós mesmos, estamos tão perdidos quanto o lazarento procurado pela polícia, as nossas lideranças corruptas, o nosso povo que está corrupto. Diante disto, nos cabe reconhecer assim como o profeta Isaías fez, quando ele diz: ai de mim, estou perdido, pois os meus lábios são impuros e moro no meio de um povo que também tem lábios impuros. Nem ao menos podemos ousar dizer #eu sou do bem. Contudo, amados e amadas, também eu e você fomos escolhidos por Deus para termos nossa realidade mudada diariamente, onde Deus quer converter o meu e o teu coração, para mudar o meu e o teu ser, pensar e agir, para vivermos a prática do amor e da misericórdia dele no mundo, apesar de sermos falhos e pecadores. A boa notícia é que exatamente para dentro desta nossa constatação de que somos pecadores perdidos, que nós somos então encontrados nas medidas e princípios de Deus. Pois como nos lembra o próprio Jesus também no Evangelho de Lucas, quando ele diz: porque o Filho do Homem veio buscar e salvar quem está perdido. Quem não se reconhece perdido não pode ser achado e encontrado pelo Senhor Jesus. Mas todo aquele que reconhece: eu estou perdido, eu não consigo sozinho, eu sou pecador, este é encontrado pelo bom pastor. Então somos envolvidos no amor, misericórdia, perdão, generosidade e bênçãos do Senhor nosso Deus, porque estávamos perdidos e fomos achados, encontrados por Jesus. A partir de então, sim, Deus quer e espera que eu e você sejamos promotores, multiplicadores da paz, da justiça, do amor, da misericórdia e do bem neste mundo. Que diariamente Deus nos molde e nos transforme de dentro para fora, para que, a exemplo dos discípulos de todos os tempos, que mesmo sendo pessoas imperfeitas e falhas, foram usados como instrumentos de Deus no mundo, que assim seja também comigo e contigo. Que Deus assim nos abençoe e guarde, hoje e sempre, e que as palavras dos nossos lábios, o meditar do nosso coração, sejam agradáveis na presença do Senhor nosso Deus. Amém. Eu assim convido para nos colocarmos em oração na presença deste Deus que quer nos acolher, nos receber e nos amparar, também nos momentos de constatação de que estamos perdidos e precisamos e necessitamos ser encontrados por Ele. Oremos juntos. Querido e amado e bondoso Deus, novamente te rendemos graças pela Tua palavra que quer nos encontrar novamente neste dia e nos auxiliar na nossa reflexão pessoal, mas também comunitária. Tua palavra novamente nos lembra que sozinhos estamos perdidos e necessitamos ser encontrados pelo Jesus, o nosso Senhor e Salvador.
Obrigado, Deus, porque o teu perdão, tua graça, misericórdia e amor quer nos encontrar diariamente. Por isso te pedimos, perdoa-nos quando muitas vezes nós também queremos classificar as pessoas entre salvos e perdidos, dos quais, obviamente, nós nos colocamos como os salvos e denominamos os demais como perdidos e que precisam da tua graça e bondade. E esquecemos muitas vezes que todos nós somos pessoas falhas e pecadoras e que nos encontramos na mesma situação diante de ti. Obrigado por tua palavra, que novamente nos lembra que tu queres nos encontrar. Obrigado, bondoso Deus, porque também diante de ti podemos trazer todos os nossos pedidos e agradecimentos. Agradecemos por novamente podermos nos reunir em culto, seja ele presencial ou virtual. Queremos também te agradecer, ó Deus, pela possibilidade de apresentarmos diante de ti também as pessoas enfermas e enlutadas. Pedimos, ó Deus, por todas aquelas pessoas que estejam lutando por sua condição de saúde, por seu restabelecimento, porque estão lutando contra a enfermidade, seja do Covid ou outras tantas enfermidades. Se for do teu agrado, restabeleça a saúde por completa, para que assim possam vivenciar vida digna também no seu dia a dia, com seus familiares, também no seu trabalho e assim na sua comunidade e sociedade. Queremos também interceder, ó Deus, por todas as pessoas e famílias enlutadas, que se despediram de seus entes queridos, que sofrem a dor da perda, do afastamento e, na maioria das vezes, também a dor da falta de uma despedida digna. Por isso nós rogamos que tu sejas o consolo, o conforto e que, acima de tudo, alimentes no coração de cada qual a esperança de que a morte não tem última palavra, mas que, por meio da morte, nós somos levados para a presença do nosso Deus. Queremos também, ó Deus, trazer diante de ti todas as pessoas de nossas comunidades, paróquia, de todo o nosso sínodo, da nossa ISLB, mas também as pessoas da tua igreja no mundo. Conceda sempre discernimento, conhecimento e sabedoria para vivenciarem e testemunharem em palavras e ações sinais concretos do teu reino neste mundo, para que as pessoas creiam em Jesus Cristo como Senhor e Salvador. Rogamos também por nossas autoridades, sejam da nossa cidade, do nosso estado, do nosso país e também no mundo, para que com sabedoria e discernimento possam tomar as melhores decisões, para que o teu povo possa ter as melhores condições de vida, de saúde, de educação e de segurança que tanto necessitam. Tudo mais, Senhor, demais situações que estejam guardados em nossos pensamentos e sentimentos, depositamos na Tua presença, quando juntos dissemos: Pai nosso que estás no céu, santificado seja o Teu nome. Venha o Teu reino, seja feita a Tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dá hoje, e perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós também perdoamos aos nossos devedores, e não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal, pois Teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Convido para juntos cantarmos um hino de bênção, Dá-nos esperança e paz. Que também esta esperança do nosso Deus possa nos encontrar. Dá-nos esperança e paz, dá-nos bênçãos, dá-nos fé, dá-nos a luz do Teu olhar.
Alimentados por esta esperança, paz, graça, bondade e misericórdia do nosso Deus, recebamos também assim a bênção dele. Que o Senhor nosso Deus te abençoe e te guarde, que Ele faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti, que sobre ti Ele levante sua face e te dê a sua paz. Assim te abençoe o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Amém. Abençoado final de semana a todos e todas e uma abençoada semana de atividades. E eu lhe convido para acompanhar ainda ao final deste nosso momento de celebração os avisos por parte da comunidade. Um forte abraço a todos e todas vocês e até o nosso próximo encontro.